Pessoas que sabem que a China vai retomar Taiwan no tempo dela. Tudo bem com vocês? E vamos aí pro Robson Farinácio, que eu nunca sei qual que é a patente dele na Marinha, né? Acho que era da Marinha. E o Fernando Capês, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. E a Rússia vai ocupar o espaço com o Irã. Não é? A China já vai ocupar com a Arábia Saudita. China com a Arábia Saudita. Rússia com o Irã. A China já está por trás de tudo isso. A China pretende enfraquecer os Estados Unidos. Ah, pretende? Essa é a ideia, né? Minar. Porque ela pretende... O coronel Douglas MacGregor acha que a China nunca tentará invadir Taiwan. Ela ainda não tem tecnologia para isso. Mesmo? Até porque a China não pode invadir o que já é dela, né? Inclusive, eu falei isso quando eu fui lá na Inteligência Limitada. É isso que eu ia perguntar em seguida. É a opinião do MacGregor. Tá. Eu também acha? Fala aí, fala a tua opinião. Eu acho que, na minha opinião, o Xi Jinping, ele vai... Se ele não invadir, como o MacGregor, que tem muito mais informações do que eu acho, pelo menos ele vai vai fazer uma guerra fria cada vez maior para enfraquecer os Estados Unidos. Não faz nem sentido isso aí. Assim, tem general dos Estados Unidos que fala que a Taiwan vai ser invadida até 2025. Tem outro que diz que nunca vai ser invadido. Então, quem que tem informação mais privilegiada nessa história? E sobre essa questão de Guerra Fria, quem está causando isso são os Estados Unidos, não a China, né? Não é a China que empurrou toda essa questão de embargos com chips, exportação de coisa para Taiwan. Não foi a China, foram os Estados Unidos, que volta e meia estão aqui no Mar do Sul da China fazendo exercício militar, que estão construindo mais 4 bases militares ali no norte das Filipinas, que estão trazendo mais marinha aqui para as ilhas do Japão. Não é o Xi Jinping que está fazendo. É aplicar a estratégia de Sun Tzu, escrita há 3.000 anos. Derrote o seu inimigo sem enfrentá-lo diretamente. Essa é a melhor estratégia. É isso que... Eu achava até que ele poderia lançar... Tem algumas simulações de ataques da China a Taiwan, mas os Estados Unidos deslocariam uma força naval muito forte para lá. Não sei se em 2030 a China teria condições de enfrentar os Estados Unidos. Não, o que a China tem hoje, que os Estados Unidos não conseguem parar, são os tal do míssil hipersônico. Eles não têm resposta para isso. Esse é o maior medo deles, até porque esses mísseis, além de acabar com os porta-aviões dos Estados Unidos, esses mísseis podem atingir o solo dos Estados Unidos, que essa é a grande vantagem deles, né? Ninguém cutuca eles por lá. Então, a sociedade deles, as fábricas, estão sempre tudo bonitinho funcionando. Esse hoje é o medo deles, né? O chinês, do Robson. Ele tem a paciência estratégica, né? Para eles a China espera. Eles esperam, sabem que vai, eles sabem que vai. Olha, saiu Eu literalmente falei isso quando eu fui lá no Inteligência Limitada. Eu vou te mandar depois. Mando para você também. Para mim também? É de um diplomata chinês que ele ficou acho que 2 anos viajando nos Estados Unidos e depois ele transformou isso que o pessoal chama de Tocqueville chinês. Esqueci o nome dele. Mas em alusão àquela viagem do Alexis de Tocqueville, né, aos Estados Unidos, que ele descreveu a América. E esse chinês, ele fala o que ele achou dos Estados Unidos. E a principal coisa que ele observou foi a dissolução da família americana. É interessante você olhar, porque para um viajante estrangeiro olhar isso, e ele fala que, olha, que na base, né, de tudo... Família tradicional chinesa. Quer ver uma coisa que ele critica? Ele falou, olha, os jovens americanos, eles são estimulados a sair de casa muito cedo, ser bem-sucedidos, etc. O que acontece? Você cria, você vai deixando, você vai cortando os laços com os pais. O resultado é que no final da vida esse pai está abandonado, os velhos estão abandonados. Na cultura chinesa, isso é inadmissível, você abandonar os velhos. Isso é uma coisa inadmissível. Então é interessante esse relato que ele fez. Por quê? Porque a liderança chinesa, Vilela, ela sabe muito bem, porque você tem que lembrar uma coisa. Os romanos coexistiram com os chineses. É mesmo, né? É lógico, a China tem 4.000 anos. Os romanos estavam lá. A China diz que tem 5.000. Mas assim, isso é uma história muito bonita para dizer que eles têm uma sociedade que é muito, muito antiga, que na verdade não é, né? Se a gente for analisar toda a evolução do mapa da China nesses últimos 5.000 anos, é um absurdo, né? Teve uma hora que isso aqui foi tudo Mongólia. Então, assim, tem que sempre analisar o contexto dessa história de que a China tem 5.000 anos, né? Os assírios coexistiram com os chineses. Os mongóis tentaram destruir a China. Exato. Alexandre conviveu na mesma época. Não só tentaram, como invadiram tudo, e eles que inclusive construíram o Beijing do jeito que é hoje, né? Os caras chegaram até aqui na divisa com a Tailândia, cara. O que os mongóis fizeram foi um troço absurdo.
contemporâneos, não se tocaram, mas são contemporâneos. E onde eles estão hoje? Então, os Estados Unidos, o chinês sabe que os Estados Unidos vai passar. Uma vez eu estava conversando com o ministro Aldo Rebelo, ele conhece a China, ele falou uma coisa interessante. Falou, Conhecer eu também conheço. Meu comandante, Taiwan já era chinesa antes da Califórnia ser americana. E é verdade. Claro. Mano, a China tem 2.000 anos só de história de concurso público. Os Estados Unidos tem menos de 500, né? 500 anos, mais ou menos. Então, pessoal, esses caras, eles sabem esperar. Você veja, eles construíram a grande muralha da China para impedir que os outros entrassem na China. Deu errado. Não funcionou, né? A grande muralha da China não funcionou. Errou feio, errou rude. Então, a China, sob certo aspecto, era muito menos expansionista. Ela mais defensiva. Você não vê colônias chinesas na África. Você vê colônias europeias. Também porque tinha uma proibição de chineses saírem da China, né, em um certo momento, né? Aconteceu a mesma coisa com o Japão também, que era punido, inclusive, com pena de morte. Os Estados Unidos têm bases militares no mundo inteiro, quer controlar o mundo inteiro, com objetivos comerciais. A China não, ela vai esperar, ela vai aguardar o seu momento. Né? É aquela frase do Deng, né? Esconda a sua força e aguarde sua vez. O Deng do programa da Xuxa? Frase do Deng Xiaoping. Eles têm paciência, né? A gente não tem. A nossa relação com o tempo é a pior possível. É diferente, é. É a pior possível. Os caras pensam em gerações. Eles têm gente, né? Eles têm gente. Eles têm exército, eles têm gente. Eles conseguiram empatar a guerra da Coreia com os Estados Unidos. O Mao Tse-tung, na época, era um exército de ruralistas, de fazendeiros. Mas são hordas que vão descendo, vão morrendo e vão indo e vai empurrando. Hordas, né? Hordas, eita. E chega uma hora que é melhor parar ali no paralelo 38 da Coreia, onde eles acabaram efetivamente parando. Então, a China, você precisa... O pessoal não quer estudar a China, né? Eu lembro uma vez o Paulo Ninguém quer. Coitado do Elias Jabbour, né? Ninguém quer estudar a China. Park tinha feito uma viagem para a China nos anos 60. E aí, conversando uma viagem oficial, ele perguntou para o representante chinês: o senhor tem aqui a União Soviética na fronteira com a China, 200 mil soldados armados até os dentes. O senhor não tem medo? Não. Por que não? E se eles invadirem, nós nos entregamos. Mentira. Deixamos ele cuidar de 3 milhões, 3 bilhões de habitantes. Como então, você os caras É mentira. Sabe por que é mentira? Porque quando o Stalin morreu, e aí o Khrushchev, né, que veio depois, denunciou o Stalin, os crimes do Stalin, etc., o Mao ficou cagado de medo de que a União Soviética fosse invadir, e eles construíram uma caralhada de base para tentar segurar o Exército Vermelho caso eles invadissem a China. E eles tinham um plano, inclusive eles executaram parte disso, né, de mover as indústrias por meio do país. Então, eles tinham um plano, e eu não sei como é que é o nome agora, tem que pesquisar, porque eu esqueci como é que chama em chinês, mas tem uma porrada de base que era para tentar segurar, porque eles sabiam que eles não iam conseguir parar. É só para segurar um pouco, para mover as indústrias para o centro e para a China conseguir organizar uma defesa. E aí é que eu digo o seguinte, eu acho, não posso, eu tô achismo, que um general chinês no comando da Ucrânia teria conversado com o Putin e não teria chamado para briga. É uma avaliação que eu tenho. E a China vai fazer isso com os Estados Unidos. Mas nem por nada que os chineses iam aceitar um negócio desse. Se os chineses estivessem lutando pela terra deles, mas por nada que eles iam aceitar. Olha, tem uma série da TV chinesa, só tem no YouTube, tá? Agora tem legenda em português. É maravilhosa. Você tem que ter saco, são 40 capítulos. É maravilhosa. Chama-se Going Across the Yalu River. Cruzando o rio Yalu. É a história da intervenção chinesa na Coreia. Assim, os movimentos militares, que é o que me interessa, né? Acho que os 3 primeiros capítulos, Capê, você vai gostar, você vai gostar, só tem no YouTube. Os 3 primeiros capítulos tratam da arquitetura de decisão do alto escalão chinês, do Mao, daquela turma toda. O Mao, o Zhou Enlai, o Lin Biao, essa turma toda, como eles decidiram invadir, entrar na Coreia, entrar na Guerra da Coreia. E foi uma decisão assim que não agradou, eles não queriam.
Falou, ó, vamos segurar, e chegou uma hora que não tinha mais como. Eles falaram, se os caras chegarem no rio Yalu, eles vão entrar na China. Os americanos chegar lá, vão entrar na China, então vamos intervir. Então, é fantástico essa série, porque você começa a entender como é que é a cabeça do chinês. Foi um erro enorme do americano, do MacArthur, quando ele invade Inchon, ele avançar para o norte. Por quê? Porque o Mao, naquela época, eles estavam desmobilizando o exército. Tinha acabado a Guerra Civil tinha acabado um ano antes. O exército chinês tinha 4,5 milhões de homens, 4,5 milhões. Ele falou, a gente precisa dessa força na indústria, vamos desmobilizar o exército. Já estava iniciando o processo quando o MacArthur fez aquela cagada. Assim, o MacArthur, na verdade, ele queria ter lançado 5 bombas nucleares, né? Inclusive na China. A ideia dele, e do Curtis LeMay também, né? Ele queria lançar a bomba nuclear na China junto, no mesmo processo, né? Bombardear a Coreia do Norte e bombardear a China junto. Então, o MacArthur, por ele, não tinha entrado soldado dos Estados Unidos nessa guerra. Aí, meu amigo, o resto é história. Pois é. A mente deles é estratégica. A mente deles, eles pensaram o seguinte, olha, se a gente precisa desmobilizar esses soldados para a indústria e a agricultura. Muito bem. Só que se a gente desmobilizar agora, os caras vão chegar no Yalu, vão cruzar o Yalu, vão entrar na Manchúria e vão acabar com a nossa revolução. E o filho do Mao morreu na Guerra da Coreia, né? Já não era mais Manchúria, acho que nessa época, em 1950. Porque a China já tinha acabado com os polos de resistência dos nacionalistas, né? Quando começa a Guerra da Coreia, acho que já tinha acabado. Então vamos ter que postergar, a economia vai ser sacrificada, mas a gente vai precisar interferir na Coreia. E não deu outra. Olha, eu vou te falar uma coisa, Vilela. A Guerra da Coreia só não foi um desastre maior para os Estados Unidos, um trauma maior que o Vietnã, porque acabou logo, essa que é a verdade, e porque não tinha televisão. Porque foi um negócio assim avassalador. Guerra da Coreia, que aqui na China não, acho que na Coreia do Norte eles chamam de guerra de resistência contra a invasão dos Estados Unidos, e aqui é guerra de apoio à Coreia do Sul contra a invasão dos Estados Unidos. É uma parada assim, que é um nome completamente diferente. Olha, tem cenas na internet, entrevistas de fuzileiros navais que perderam os dedos dos pés na neve da Coreia. Negócio pavoroso. O cara, o pé congelava, chegava um ponto, o médico falava, só tem um jeito de eu salvar teu pé, vou cortar teus dedos. É um negócio horroroso. É a guerra, né? O que foi a Guerra da Coreia. Isso não aconteceu só lá, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Um desastre, né? O melhor substituto para a guerra é a diplomacia. Mas, infelizmente... Mas parece que ela tá falhando agora, né? Agora? O pessoal tá partindo pra luta. A pergunta agora, Vilela, os Estados Unidos vivem em guerra sem parar há mais de 100 anos, cara. que eu faço é a seguinte: o que os Estados Unidos ganharam usando a OTAN para ficar chamando outros países que estão na órbita de influência da outra grande potência para entrar numa aliança militar que, como não é uma aliança, não é agressiva a OTAN? Como não é uma aliança agressiva? Você tem uma base militar na Ucrânia, você vai encher de armas nucleares na cara da Rússia? Ora, por que em Cuba os Estados Unidos não gostaram que a Rússia colocasse os mísseis nucleares balísticos e a Rússia tem que gostar e coloca na Ucrânia? É óbvio. Então, em vez de procurar conversar, o George Walter Bush, o filho, né, o segundo, ele teve uma conversa com o Putin e ele disse o seguinte: eu olhei na alma... Que país, né, que o filho do George Bush foi eleito presidente. ...dele e vi que se trata de um homem bom com quem nós podemos conversar. Ótimo. Em seguida, começa a estimular os Estados Unidos uma série de agitações na própria dentro da Rússia e nos países ali que fazem fronteira com a Rússia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia. Quer dizer, chama os países bálticos ali, Lituânia, Estônia, Letônia, Lituânia, para integrar a OTAN. Não há necessidade disso. Para que militarizar? É porque é uma máquina corrupta de $1 trilhão por mês no orçamento das Forças Armadas. Por mês não, por ano, né? E essa estrutura precisa ser mantida. Claro. Para isso você precisa ter guerra e ter inimigo o tempo todo. Armado. É o que esses caras fazem desde que eles invadiram Cuba, né? Cuba, Filipinas, Diego Garcia, Guam. Os caras não pararam. Acabou a Segunda Guerra mesmo, dali pra frente, nunca mais, né? Que eu chamo de perma-war, né? Guerra permanente. Todo mundo. Você sabe que na época da União Soviética, já no final dela, a crise econômica avassaladora, nos grandes desfiles, os mísseis eram ocos. Uhum.
aqueles grandes mísseis gigantescos. E os Estados Unidos tinha as imagens de satélite que ele não era uma arma. Ficavam quietos e diziam, ela está muito poderosa, precisamos nos armar mais. Tudo se chama business, money, dinheiro, ganância. É isso que está levando a tantas pessoas morrendo nessas guerras que você está vendo. Ninguém nunca imaginou isso, hein? Nossa, quem que imaginaria que o capitalismo faria isso? Que aí você vê, né, Capês e Vilela. O americano tem essa visão imediatista de mundo. E ele está lidando com o chinês, com o iraniano, com o russo, que são todos povos milenares. Tem... A Rússia milenar? Acho que não, né? A Rússia per se mesmo? Porque eu me lembro, a Rússia não é milenar, não. Uma versão do Guerra e Paz, de 1956, e eles colocam um diálogo do Tolstói, né? Que é baseado no livro do Tolstói, que é maravilhoso. Na véspera da batalha de Austerlitz, o general Kutuzov, o general russo, está conversando com o auxiliar dele, né? E aí o auxiliar, que é um moço novo, né? Fala assim, general, o que o senhor acha que vai acontecer? O general, antes de dormir, né? Que ele era cego de um olho, que ele tomou um tiro na Turquia. Não dois, no mesmo lugar. E ele fala, olha, a gente vai perder essa batalha. A gente vai perder essa batalha, vai haver um tratado de paz. Daqui a algum tempo Napoleão volta a fazer guerra, né? Porque homens como Napoleão nunca vão parar. Eles têm uma ambição desmedida. Aí ele dá boa noite para o auxiliar, a gente chega na porta, ele fala, olha, a única batalha que importa é a última. E não deu outro. Os russos perderam Austerlitz, né? Dali a 7 anos, Napoleão invadiu a Rússia, eles acabaram com ele. Então, esses caras sabem, eles estão fazendo guerra, fizeram guerra com o finlandês, com o francês, com o alemão, com o turco, com britânicos, com todo mundo que você pode pensar. A Alemanha, a Wehrmacht, né, que é a força militar bélica dos nazistas, foi a força mais poderosa, eficiente, bélica, com generais mais brilhantes que já existiu. Eles invadiram. Olha, se foi a mais eu não sei, mas que tinha uns general topzera, tinha, né? Tinha uns caras lá que era o topo do topo. Entraram na Rússia, a Rússia não estava esperando. Era um monte de agricultores que estavam lá. Os caras foram se armando, falou, vamos... Aí queimaram tudo, mesma coisa que fizeram com Napoleão, deixaram o inverno fazer a sua parte, depois foram com uma selvageria, como a Batalha de Leningrado. Talvez, não sei, hein? Tenha sido a mais sangrenta da história moderna. Eles estão fazendo com o ucraniano... Olha, eu não sei, né? Eu também não sei dessa Batalha de Leningrado, mas sempre lembrando que só aqui na China morreram 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, né? E teve a Revolução Taiping, que eu já falei antes, que só a Revolução Taiping também matou 20 milhões de pessoas. Então, tem uns números muito absurdos quando a gente fala em guerra na China. Eles fizeram com Napoleão o que eles fizeram com Hitler. É a mesma coisa. Aí você faz o seguinte, você vai recuando e a Ucrânia vai avançando. Recuando e vai avançando. Aí você vai espaçando. Aí você para. E o que os Zelensky, que não tem essa experiência que os generais russos têm, ataca. Toda guerra... Quem ataca sofre uma desvantagem enorme de quem está se defendendo. No desembarque da Normandia, quando entrou lá pelo norte da França, você assistiu o resgate do soldado Ryan? Você viu o que aconteceu com... O cara manda um filme de referência, é triste, né? Um soldado alemão com uma metralhadora de tripé, que ele fez. Então, você imagina o que está acontecendo. O Douglas MacGregor fala que vazou um relatório secreto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é de 7 ucranianos para cada um russo. MacGregor pode chegar a 11 por 1. É uma coisa pavorosa. E eles estão falando que os russos estão morrendo, que não estão... Então, propaganda, quando você faz esse tipo de mentira, sabendo que um país está sendo destruído, que o seu povo está morrendo, para fazer algum jogo econômico da grande mídia... Porque os Estados Unidos vão matar todos os ucranianos se precisar só para ganhar dinheiro e depois vão deixar a Ucrânia lá destruída. Teve um político dos Estados Unidos que falou, acho que o ano passado, a gente vai lutar até o último taiwanês, porque eles não estão nem aí se todos os taiwaneses morrer, porque a ideia não é essa, é enfraquecer a China, né? Eles não estão nem aí para ucraniano, para uigur, para palestino, eles não estão nem aí. Se tiver que morrer todo mundo nesse processo para eles ganhar dinheiro, vai morrer. Contratos milionários com o governo norte-americano, sim. Eu acho que isso é um crime de guerra. Claro isso é um crime de guerra.
Uma outra coisa interessante, viu, Capês? Acho que eu te falei isso aí. A Rússia, eles já estão ensaiando, eles vão fazer um tribunal militar depois que acabar essa guerra da Ucrânia. Tribunal para julgar os crimes de guerra. Que vai aparecer coisa do Arco da Velha aí. Crime de guerra, depende de quem conta, porque é sempre assim, né? Os Estados Unidos, Israel não comete crime de guerra, por quê, né? Porque os Estados Unidos está bancando nas costas. Então, por mais que a ONU fala não, porque isso aqui é crime de guerra, o Netanyahu não vai ser preso em Haia porque ele está cometendo crime de guerra. Eles estão para fazer um tribunal. Com base na lei, na lei internacional, na Convenção de Genebra, nas leis do Donbass, né, que é são repúblicas autônomas agora, e nas leis da Rússia também. Vai aparecer coisa do Arco da Velha nessa brincadeira. E os americanos que estão entrando na guerra, que são mercenários, não estão protegidos pela Convenção de Genebra. Exatamente. São criminosos, né? Não são soldados. Os russos podem fazer o que quiserem com eles. Eles são criminosos. Vai dar um problema muito sério. Olha, a gente vai viver tempos bastante interessantes. Não vai faltar notícia, viu? É verdade. Não vai faltar análise. Tem muita coisa por aí. É isso aí. Eu vou para minha aula de chinês aqui, que a minha professora tá mandando mensagem. E falou.